Legislativa de São Paulo. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, público que nos assiste na TV Alesp e aqui presentes na galeria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Viemos agora discutir a respeito do projeto de lei protocolado pelo nobre deputado Enio Tato, né? Deputado que eu respeito, deputado que, muito embora seja do Partido dos Trabalhadores, é um deputado nessa casa que eu sei que trabalha bastante, tanto é que chegou a esse tema que para nós é muito caro, né? A questão dos autistas. Nós tivemos dentro desse projeto uma emenda que foi lançada pela deputada estadual Valéria Bolsonaro, que incluía, né, de acordo com o que era dito nesse projeto, infelizmente dando a parecer que os autistas sofrem de algum tipo de doença, né, alguma coisa epidemiológica. Então, a deputada Valéria Bolsonaro, através de uma emenda, conseguiu fazer com que esse projeto ficasse um pouco melhor. E aproveitando, nós estamos falando de autismo, acredito que tanto o deputado Enio Tato, que se interessa por esse tema, como muitos outros deputados dessa casa, afinal de contas, é uma competência dessa Assembleia também trabalhar para que nós consigamos atender essa questão da inclusão social, pessoas que de fato precisam de inclusão social, autistas, pessoas que sofrem de deficiência física, pessoas que sofrem de deficiência mental. Não podemos deixar de trabalhar em âmbito legislativo, né, a toda essa população. Estive com a deputada Valéria Bolsonaro, agora na cidade de Sertãozinho. Nós atendemos uma população de mães autistas, né, mães de autistas, melhor dizendo, que abriu uma denúncia, né, relatou uma denúncia a respeito do que vem acontecendo na cidade, que infelizmente a prefeitura da cidade de Sertãozinho trocou os cuidadores por estagiários. Infelizmente isso tem acontecido na cidade de Sertãozinho e os autistas infelizmente não têm tido o atendimento necessário, inclusive com muitas denúncias a respeito de maus tratos, denúncias a respeito de violação dos direitos humanos das crianças autistas, que não têm mais dentro da sua escola um corpo técnico para conseguir atendê-los, e isso é extremamente grave. Aproveitando que nós estamos falando desse projeto tão importante para o Estado de São Paulo, é necessário sim que nós tenhamos o atendimento de autistas no interior de São Paulo e todas as denúncias sejam recebidas. Porém, o que foi passado a mim e a deputada Valéria Bolsonaro é um verdadeiro absurdo, nobres deputados. É que a Promotoria de Justiça daquela cidade, ao receber essas denúncias de maus tratos aos autistas, né, dentro das escolas, simplesmente quis arquivar o processo, né, não quis levar para frente a denúncia de que a prefeitura havia trocado os cuidadores por estagiários e simplesmente ignorado o fato de que aquelas crianças autistas estavam sofrendo, né? Então, eu abri um requerimento aqui na comissão, vou abrir, aliás, um requerimento na Comissão de Direitos Humanos, exigindo a presença dessa promotora aqui, para que ela venha explicar o porquê que ela simplesmente se negou a seguir com esse processo, né, porque não existe nenhum tipo de materialidade que faça, né, que esse processo não torne um corpo jurídico. É necessário passar pelo bojo do Poder Judiciário, né, porque a própria lei diz que nenhum tipo, né, de lesão ou ameaça ao direito pode ser afastado do Poder Judiciário. É necessário que haja, sim, um aproveitamento, é necessário que seja feita, assim, por parte dos juízes estaduais, essa denúncia encaminhada pelas mães de autistas da cidade de Sertãozinho, né? Então, a deputada Valéria Bolsonaro, que é presente aqui no plenário, sabe muito bem a respeito desse tema, tem conhecimento a respeito desse tema. Tenho certeza absoluta de que tem muito a batalhar a respeito dessas mães autistas que, infelizmente, estão sofrendo na cidade de Sertãozinho e que, inclusive, nós abrimos essa denúncia aqui na Comissão de Direitos Humanos. E, pior ainda, não basta o fato dela simplesmente querer o arquivamento, né, dessa denúncia feita por parte das mães de autistas, ela também simplesmente não quer ouvir as próprias mães, né? Você tem dentro das escolas municipais um quadro de cuidadores que foram trocados por estagiários, as crianças sendo absolutamente maltratadas, sendo os seus direitos humanos violados,
a denúncia feita à promotora de justiça e ela simplesmente não quer atender a estes pais. Isso é um verdadeiro absurdo. Essa casa também precisa legislar em âmbito estadual para que todas as crianças tenham essa percepção, né, do Estado. Sei também que o projeto de lei trazido pelo deputado Enio Tato, por mais que seja um projeto que atenda as crianças autistas, ele diz mais daquilo que já existe, tanto em âmbito federal, né, no governo federal, e também legislado pelas câmaras municipais. Então, esse projeto, ele diz mais do mesmo, praticamente um projeto de lei que ele estende aquilo que já é dito pela nossa própria Constituição, né? Então, eu acredito que essa casa precisa trabalhar no sentido de fazer com que o Ministério Público faça as leis serem seguidas. O Ministério Público, ele é o principal executor da lei, ele é o fiscal da lei. Então, se o promotor de justiça, ele não pode simplesmente se abster de atender mães que apresentam uma denúncia por maus tratos aos autistas. É necessário que o Ministério Público haja, é necessário que o Ministério Público atenda todas as denúncias e leve ao Tribunal de Justiça. Porém, não é necessário que se crie mais leis dentro deste mesmo tema, porque as leis que nós temos, tanto em âmbito federal, como em âmbito estadual, como em âmbito municipal, já atendem a todos estes requisitos. Nós estaríamos criando mais do mesmo, é uma dispensão, simplesmente gasto do Poder Legislativo, gasto de tempo, gasto de dinheiro. O que nós precisamos é fazer com que o Ministério Público faça-se cumprir a lei. Afinal de contas, esse é o papel principal. Temos aqui o Poder Legislativo, cujo papel é legislar, o Poder Judiciário, cujo papel é julgar, e o Poder Executivo, cujo papel é administrar, executar. E o Ministério Público, ele entra nesse ente no sentido de fazer com que a lei seja obedecida. A exemplo do que está acontecendo na cidade de Sertãozinho, a lei não está sendo obedecida, principalmente por parte do próprio Ministério Público, que não quer seguir adiante com denúncias de maus tratos e também não quer atender essas mesmas mães em audiências públicas. Pois bem, se essa promotora não quer ouvir as mães dos autistas em audiência pública, ela será obrigada, através dessa Assembleia Legislativa aqui de forma soberana, afinal de contas, a Assembleia tem poder para isso, de vir aqui e se explicar na Comissão de Direitos Humanos o porquê que ela está agindo com maus tratos. Entretanto, senhores, esse sim é o nosso papel. Entretanto, senhores, nós não precisamos de novas leis nesse sentido. Nós não precisamos que seja criado lei atrás de lei. Daqui a pouco a gente vai ter uma Constituição feita para cada tipo de especificidades, e não é necessário isso. Nós já temos o Código Penal, nós já temos o Código Civil, nós já temos a Constituição da República, nós já temos diversos tipos de código que atendem a toda essa demanda. A lei que foi proposta aqui pelo deputado Enio Tato é simplesmente mais do mesmo, está enxugando o gelo. Nós precisamos fazer com que já existe seja cumprido. Nós precisamos fazer com que já existe seja assim respeitado. Esse também é o nosso papel. Além de fiscalizar os atos do Poder Executivo, como deputados estaduais da maior Assembleia Legislativa da América Latina, nós precisamos fazer com que as leis sejam cumpridas, e principalmente por parte do agente do Estado. É um absurdo que o Ministério Público do Estado de São Paulo se abstenha de receber uma denúncia feita. É um absurdo que o Ministério Público do Estado de São Paulo se abstenha em seguir com o que está acontecendo. Uma violação clara aos direitos humanos, um verdadeiro absurdo. A cidade de Sertãozinho não pode mais ficar sofrendo aos desmandos de uma promotora de justiça que não quer atender a população, e principalmente uma população que sofre tanto, né, que nós estamos falando aqui da população de mães de autistas, de famílias de autistas. Então, novamente, eu venho pedir aos nobres deputados dessa casa que trabalhem no sentido de fazer com que a lei seja executada, e não a criação de novas leis para criar um engodo, para ter mais do mesmo, para criar mais Estado. Se o nosso objetivo, no final de 2018, foi eleger o presidente para conseguir fazer o Estado ficar mais enxuto, com a aprovação dessa lei, nós estaremos fazendo exatamente o contrário, porque tudo que está nela já é contemplado tanto pelo Poder Executivo Federal, tanto
pela legislação que está no Congresso Nacional, como a legislação estadual e municipal. É completamente desnecessária. Então, eu peço aos senhores deputados estaduais dessa Assembleia Legislativa que votem contrários, mas não votem contrários no sentido de não querer atender aos autistas, muito pelo contrário, trabalhem para que esses autistas sejam atendidos, trabalhem para que nenhuma criança autista venha a sofrer, trabalhem para que toda a população seja atendida, mas trabalhem contra esse enchimento, esse inchamento do Estado. Isso é um verdadeiro absurdo, nós não podemos permitir que isso aconteça no Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.